Glória a Deus. Levanta a mão comigo para o céu. Graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus. Não há mensagem maior do que essa mensagem. Quem concorda que não há mensagem maior do que essa mensagem? Quem quer glorificar? Quem quer dizer aleluia? Glória a Deus. Glória a Deus. Precisa sentar no nome de Jesus. Nós vamos perguntar se há alguém que não pertence à igreja e essa noite está aqui conosco. Ou se nós estamos vendo só o cenáculo, porque no cenáculo só tinha crente, né? Amém? Então, tem alguém que não pertence à igreja e está aqui hoje? Algum visitante pode ficar de pé, por favor? Alguma pessoa que foi convidada para estar? Ou é a reunião do cenáculo mesmo, gente? Não tem, cadê? Vamos aplaudir ali ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Um abraço aí. Tem mais alguém? Não? Uma senhora lá atrás, uma moça lá atrás. Dá um abraço de boas-vindas, diga comigo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? E como é que está o pé aí? Está doendo? Está dodói? A muletazinha aí. Eu andei também com muleta, a senhora sabe, né? Hein? Aí a muleta, eu achei parecida, mas vai que, né? Andei de cadeira de roda também, cadeira de roda, e a viagem mais espetacular que eu fiz para Israel foi de cadeira de roda. Amém. Hein? Não, mas se necessitar, pode levar. Hein? Já pode, não precisa comprar não. Já pode levar. Da minha parte, pode, mano. Não. Amém? De nada. Amém. Olha só, nós queremos combinar que amanhã é um dia maravilhoso, não é? Normalmente nós começamos a reunião às 9h. Muito bem. O que vocês acham da gente começar mais cedo? Oi? Quem concorda de poder iniciar mais cedo? 6h da manhã? Às 7h, tá bom? Às 8h? É um bom horário às 8h? Está igual o desafio, né? A gente começa lá em cima. Mas o que é que vocês acham de 8h30? Querem mais cedo, viu?
Mais cedo. 6 horas da manhã? Dá uma olhadinha só. Pastor Evandro, qual foi o tema estudado, arrolado à pessoa de Jesus? Seu tema, qual foi? Glorificação. Pastor Ricardo, qual foi o tema? Reconciliação. Caramba. Pastor Celso? Redenção. Pastor Enoque? Expiação. Jesus Cristo, tudo aconteceu nele, por ele, tudo isso. Que obra, hein? Que obra. Mas o nosso congresso às vezes é assim mesmo. Ele, às vezes, guarda para o ano seguinte. Aliás, eu queria já anunciar aqui de antemão a nossa escola de líderes. Quem esteve aqui na escola de líderes no mês de julho? E depois o congresso foi em outubro, não foi? Aí agora voltou o congresso para... E a escola de líderes quando? Quem esteve naquela escola de líderes aqui? Então nós vamos depois só confirmar a semana direitinho, mas o mês de outubro, nós vamos fazer essa grande escola, que foi muito forte, não foi? E vai ser um prazer receber todos aqui, em nome do Senhor Jesus. Mas mais uma vez, amanhã, agora... para a gente fechar aqui amanhã, para ver se ouve mais um pouco, porque senão a gente, né? Quem gostaria de estar aqui amanhã, para a gente fazer, só 1 hora mais cedo já ajuda, não ajuda? Ajuda ou não ajuda? Porque se nós começarmos aqui às 8h20, teremos 50 minutos de um desses temas. Quem está entendendo, gente? É ou não é? Passando no liquidificador, dá ou não dá? Dá ou não dá? Dá ou não dá? A irmã Neuza é animada para caramba, já fez assim, faz assim, né, irmã Neuza? Passa assim, vai sair, não vai? Vamos ouvir a mensagem daqui a pouco, a palavra, e ao final a gente ora mais um pouco e confirma. Vamos conversar assim, Espírito Santo. Fala. É para começar às 5 da manhã, a gente vem. Olha que eu estou vendo o pessoal aqui animado para de manhã cedo. Olha que a gente marca aí. Maravilha, né? Irmãos, vamos fazer um teste aqui agora. Vamos ouvir a mensagem mais cedo e tirar a oferta quando acaba do último lugar? Porque não tirou a oferta ainda, tirou? Todo mundo aqui está fechado com Jesus? Fechadíssimo. Então ninguém sai antes da hora, sai? Como é que vai sair sem deixar a oferta, né? Se não tem a oferta, aí pega o envelope também e leva. Amém? Antes de começar logo a pregação, logo, né? Vamos lá.
Pastor Guy Galifort, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Boa noite a todos. C'est une joie d'être dans la maison de Dieu. É uma alegria de estar na casa de Deus. Ce message de la croix, il est prêché depuis 2000 ans. Tem mais de 2000 anos que essa mensagem a respeito da cruz tem sido pregada. Mais chaque fois que nous l'entendons ou que nous le voyons, Mas cada vez que nós a escutamos ou que nós vemos essa mensagem, il touche toujours notre cœur. nosso coração é sempre tocado por essa mensagem da cruz. Parce que c'est le message de la victoire de Dieu sur le péché. Porque essa é a mensagem da vitória de Deus sobre o pecado. Et la victoire de Dieu devient notre victoire. E a vitória que ele teve, ela se transformou em nossa vitória. Merci pour la chorégraphie. Muito obrigado pela coreografia. Merci pour les prières. Obrigado pelas orações. Merci pour votre présence ici. Mas também obrigado pela sua presença aqui nessa reunião. Et surtout, merci à la présence de Dieu. E acima de tudo, eu quero dizer obrigado à presença de Deus. Merci pour l'Église vivante. E também obrigado pela Igreja Viva. Alléluia. L'Église vivante. Merci pour la présence des pasteurs José Santana et Christina. Obrigado pela presença do pastor José Santana e Cristina. Obrigado pela presença do pastor Guy Galifort, pastor Daniel e missionário Samuel. Merci pour la présence de tous les pasteurs, Obrigado também pela presença de todos os pastores, la présence de tous les missionnaires, presença de todos os missionários, la présence de tous ceux qui ont donné leur cœur à Jésus pendant cette semaine. a presença daqueles que deram o seu coração a Jesus durante essa semana. Merci pour la présence de ceux qui sont nouveaux, qui sont là pour la première fois. Também obrigado pela presença de todos aqueles que estão aqui vindo hoje à noite pela primeira vez. Parce que Jésus est au milieu de nous. Porque Jesus Cristo está no nosso meio. Et Jésus va leur faire du bien. E Jesus vai fazer bem a cada pessoa que está aqui nessa noite. Que Dieu soit béni. Que Deus seja glorificado. J'aimerais lire avec vous dans l'évangile de Luc, Eu gostaria de ler com vocês no Evangelho de Lucas, au chapitre 7e capítulo de número 7, et le verset 1er. e o versículo é o versículo 1. Du verset 1 à 10. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 10. Et merci au révérend de pouvoir bien lire, faire la lecture. Obrigado. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto de casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz ficará curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta.
Vous pouvez reprendre place. Vocês podem tomar seus assentos. Nous avons un récit qui nous est apporté par l'évangéliste Luc. Vamos vencer. Un récit. Nós temos então uma narrativa. C'est un étranger, un centenier, un officier romain. É a história, é o registro do centurião romano. Il a entendu parler de Jésus. Ele também ouviu falar da pessoa de Jesus. Et ce centenier romain a un serviteur malade. E esse centurião, ele tinha um servo, um criado que estava doente. Et il aime son serviteur. E ele é um homem que amava o seu servo, o seu criado. Et malgré les soins qui ont pu être apportés à ce serviteur malade, E apesar do cuidado que poderia, né, dar ao seu servo que estava doente, le serviteur reste toujours malade. mas aí não resolveu, ele continuava doente, continuava enfermo. Ayant entendu parler de Jésus, Mas aí ele ouviu falar da pessoa de Jesus il envoie d'autres serviteurs chercher Jésus. e ele mandou um outro servo procurar Jesus. Et à un moment donné, il dit à Jésus ceci: E o momento, então ele disse a Jesus o seguinte: ne te dérange pas, ne viens pas chez moi. Não precisa não precisa vir na minha casa. Quer dizer, não se incomode, não venha na minha casa. Je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Porque eu não sou digno de que tu, Senhor, entre na minha casa. Mais dis seulement un mot, Diga somente uma palavra. et mon serviteur sera guéri. Diga uma palavra e o meu servo será curado. Vous avez remarqué que nous disons parfois qu'un mot No- quand nous parlons. Des fois, nous disons qu'un mot. Vocês observam que muitas das vezes nós não dizemos mais do que uma palavra. Ce matin, à l'hôtel, au moment du petit déjeuner, Esta manhã, lá no hotel, no momento do café da manhã, il y a un monsieur qui est arrivé pour prendre le petit déjeuner. teve um senhor que chegou para também tomar o seu café. Il est rentré, E ele entrou il n'a rien dit. e ele não disse nada. Il n'a même pas salué celle qui servait le repas. Ele nem para saudar, nem para cumprimentar aquele que estava servindo o café. Il m'a regardé, il n'a rien dit. Ele me olhou Il est parti. e ele partiu. De la même manière qu'il est rentré, il est parti de la Da même mesma manière, ma- sans dire un mot. Da mesma maneira que ele entrou, não disse nada, saiu, não disse uma palavra sequer. Je le regardais Eu olhei para ele et je me disais, cet homme est triste. e eu disse: esse homem é um homem infeliz, é um homem que está triste. Et puis après, j'ai vu arriver Daniel, le pasteur Daniel et Samuel. E daqui a pouco quem entra? Pastor Daniel e o futuro missionário Samuel. Futuro missionário Samuel. Et quand ils sont arrivés, ils sont allés voir les dames qui avaient préparé la nourriture. Ils sont allés voir les dames qui avaient préparé la nourriture. Aí quando eles entraram, eles então viram lá a moça, né, que serviu o café. Et ils ont dit bonjour en portugais. E eles olharam para aquela moça e já deram uma palavra, bom dia, em português. Et elles étaient contentes. E elas então estavam, eles étaient contentes, né? Eux et elles, celles qui ont entendu aussi. Aquela que ouviu estava muito contente, ficou contente com a palavra, com a saudação. Un mot a changé la chose. Uma palavra já mudaram as circunstâncias, muda as circunstâncias. Un mot de sympathie, Uma palavra de simpatia, un mot d'encouragement, às vezes uma palavra de encorajamento muda as coisas. ça peut changer notre journée. Ça peut changer la journée. Isso pode mudar o dia, né? Uma palavra muda o dia. Mais un mot méchant peut transformer la journée. Mas o contrário disso, que é uma palavra maldosa, quer dizer, uma palavra negativa, pode transtornar tudo. Si dans la voiture, avec un autre chauffeur, Se no meu carro, né, diante de um outro chofer, il y a une dispute, e aí eles estão disputando, et s'il y en a un qui dit à l'autre « chauffard », e se tem um outro que diz assim, vê como você conduz, né? Ou então, como o pessoal fala assim, vai para a autoescola, né? Vai.
ça va le rendre triste pour toute la journée. Isso vai fazer com que a pessoa, principalmente as mulheres, vão ficar meio delicadas. Il va arriver au travail, il va être énervé. Il va arriver au travail, il va être énervé. Ele vai entrar no trabalho, já vai chegar no trabalho meio triste, meio invocado, pela maneira como foi tratado. Voyez qu'un mot peut changer beaucoup de choses. Quer se mostrar o seguinte, que uma palavra, ela pode mudar muita coisa, ou para o bem ou para o mal, uma palavra. Le centenier avait l'habitude de la valeur d'un mot. L'habitude de savoir ce que signifie un mot. O centurião, quer dizer, o capitão, a ideia parece que dá a ideia de que ele, um militar, né? Então ele tinha ideia, ele sabia o que se representava uma palavra. À l'armée, pour donner des ordres, on ne fait pas des grandes phrases. Porque nas Forças Armadas, para se dar ordens, não precisa de uma frase longa. L'officier ne va pas dire aux soldats, O oficial não vai dizer ao soldado, jeunes gens, vous êtes gentils, vous allez me faire plaisir, vous allez faire un demi-tour. jovem, você é muito gentil, você vai fazer, vai dar uma volta, tal, muita gentileza. L'officier va regarder les soldats, O oficial ele vai olhar o soldado, demi-tour. como é que é? Meia volta. Le soldat comprit. O soldado compreende logo, a meia volta vou ver. Seulement un mot. Uma palavra. Et le centenier connaissait la valeur du mot. Esse centurião, ele conhecia o valor de uma palavra. Il reconnaissait que Jésus était le Fils de Dieu. Ele reconhecia que Jesus era o Filho de Deus. Il reconnaissait que Jésus est Seigneur. Também aquele homem demonstrava pelo seu pedido, que Jesus é Senhor. Donc s'il est Seigneur, il commande. E se ele é Senhor, ele então é alguém que tem poder para comandar. Et s'il commande, c'est qu'il a de l'autorité. E se ele comanda, é porque ele tem autoridade sobre ele. É uma pessoa de autoridade. Alors il lui dit, dis un mot. E aí então ele diga uma palavra. Et dans l'Évangile, E aí vamos observar que dentro do Evangelho, nous trouvons bien des circonstances où Jésus n'a dit qu'un mot. e nós vamos então analisar, lendo o Evangelho, que existem várias circunstâncias que Jesus apenas utilizou uma palavra para mudar a situação. Pendant la tempête, alors qu'il faisait nuit, E aí durante a tempestade, durante aquela travessia do barco, les disciples étaient dans la barque os discípulos estavam dentro do barco, et Jésus marche sur la mer à leur rencontre. e Jesus então vem andando sobre as águas para encontrar com os discípulos que estavam no barco. Ils ont peur, Os discípulos, quando viram Jesus vindo, ficou com medo. Jésus les rassure. Jesus, Rassurez. N'ayez pas peur. Jesus então passa para eles segurança, não tenham medo. Et il leur dit, c'est moi, Olha, não fiquem com medo, porque sou eu que estou andando aqui sobre o mar, né? je suis Jésus. Eu sou Jesus. Et Pierre lui dit, si c'est toi, eh bien, ordonne que j'aille vers toi. Se é o Senhor, ordena que eu vou na tua direção. Et Jésus n'a donné qu'un mot. E Jesus então não disse para Pedro mais que uma palavra: Viens. vem. Et Pierre a enjambé la barque et il a commencé à marcher E sur l'eau. Pedro então desce do barco e começa a andar sobre as águas, baseado apenas em uma palavra de Jesus. Le miracle a eu lieu. Pardon? Le miracle a eu lieu. Aí o milagre se manifestou. Viens. Vem. À un autre moment, il se trouve devant un tombeau. No outro momento, ele se encontra diante de um túmulo. Jésus, son ami, est mort. Jesus, o seu amigo, morreu. Et il est déjà enterré depuis plusieurs jours. E ele já foi sepultado, tem vários dias. Et on conduit Jésus devant le tombeau. E as pessoas então conduzem Jesus diante do túmulo. Et Jésus s'adresse à Lazare. E Jesus então se dirige a Lázaro. Et il va lui dire un mot. E ele vai dizer uma palavra: Sors! sai! Et tout d'un coup, Lazare sort du tombeau. E imediatamente Lázaro sai do túmulo, mediante uma palavra de Jesus. Un seul mot de Jésus. Uma só palavra de Jesus.
Pendant la tempête, le vent souffle fort. Durante a tempestade, o vento soprava forte. Les vagues de la mer sont fortes. As ondas do mar eram ondas muito fortes. Et les disciples ont peur. E os discípulos estavam com medo daquele momento. Ils pensent qu'ils vont enfoncer dans l'eau. Eles pensam que vão se afundar, que vai naufragar. Et ils réveillent Jésus. Ils réveillent Jésus. E aí eles então acordam Jesus. Et Jésus se lève. Jesus se levanta. Il s'adresse au vent. Jesus então se dirige ao vento. Et il dit au vent, silence. E ele fala com o vento: silêncio. Quand le vent souffle, ça fait du bruit. E quando o vento está soprando, isso faz barulho. Et il dit, silence. E ele fala: silêncio. Et le vent cesse immédiatement. E o vento obedece imediatamente. Il regarde la mer, les eaux qui sont agitées. Aí ele olha para as águas, e as águas estão agitadas. Et il dit à la mer, tais-toi. E ao mar ele fala: fica quieto. Et la mer se calme tout de suite. E o mar se acalma. Seulement un mot. Somente uma palavra. Il y a un homme qui est sourd. Sourd. O homem que é surdo. Qui s'approche de Jésus. E esse surdo se aproxima de Jesus. Et Jésus va dire un mot. E Jesus também vai mudar a situação daquele homem com uma palavra. Il va dire Ephata. Jesus vai dizer Ephata. Un seul mot. Uma só palavra. Et les deux oreilles sont débouchées. E as duas orelhas, os dois ouvidos se abrem. Et cet homme est guéri. E esse homem é curado imediatamente. Un seul mot pour les deux oreilles. Uma só palavra para resolver o problema de dois ouvidos. Un seul mot. Mas uma só palavra resolveu o problema de dois ouvidos. Alléluia. La fille de Jairus est morte. A filha de Jairo estava morta. Jésus va rentrer dans la maison Jesus vai à casa de Jairo. avec les parents de la jeune fille. E ele entra juntamente com os pais daquela jovem. Et il y a 3 disciples de Jésus qui l'accompagnent. Mas 3 discípulos que ele levava com ele, que estava acompanhando também naquele momento. Il s'approche du lit où est allongée la jeune E fille. aí ele se aproxima da cama onde a menina estava deitada. Elle est morte. Ela estava morta. Et Jésus va dire, E Jesus vai dizer: Talita Koumi. Talita cumi. Elle se lève. E ela se levanta. Un seul mot. Uma só palavra. Et le mort se lève. Mediante a palavra de Jesus, a morta se levanta. C'est ça la foi. É isto que significa a fé. Seigneur, donne-moi un seul mot. Senhor, diga uma palavra. Senhor, me dá apenas uma palavra. Et je croirai dans le mot que tu me donneras. E se o Senhor me dá uma palavra, se o Senhor me diz uma palavra, eu acreditarei na palavra que o Senhor me dá. Et peut-être ce soir, vous êtes venus E quem sabe nesta noite você veio aqui. en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi. Quem sabe você veio hoje dizendo: Senhor, eu preciso de uma palavra. Est-ce que tu aurais un mot pour moi? Senhor, será que o Senhor terá esta noite uma palavra, apenas uma palavra? Moi, je sais qu'il en a un pour vous. Moi, je sais qu'il a un mot pour eux. Eu sei que Ele tem uma palavra para você. À la fin du siècle dernier, No non, fim, il y a 2 siècles même. Il y a 2 siècles, 200 ans. há aproximadamente 200 anos atrás, Le roi de Prusse traversait sa ville. o rei da Prússia, ele atravessava a sua cidade. Et tandis qu'il passait dans la rue, E no momento que este rei estava atravessando na rua, il faisait très froid. estava fazendo muito frio. Il y a un homme très pauvre qui s'est approché du roi de Prusse. E aí, imediatamente, um homem muito pobre se aproximou deste rei da Prússia. Le roi de Prusse, c'était Frédéric le Grand. O rei chamava-se Frederico. Qual outro? Frédéric
Frederic Legrand. Et quand il était en train d'essayer de demander quelque chose au roi de Prusse, E quando o homem pobre atravessou para pedir alguma coisa, né, ao rei da Prússia, il lui a dit deux mots. Essa pessoa que estava necessitado apenas disse duas palavras. Em duas palavras ele fez o pedido. Il n'avait pas le temps de s'arrêter. Le roi n'avait pas le temps de s'arrêter. O rei ia passando e não tinha tempo de parar. Alors il lui a dit deux mots. Il a dit au monsieur deux mots. Aí esse homem, sabendo que o rei não tinha tempo de parar, ele apenas disse ao rei duas palavras. Et voilà ce qu'a dit cet homme très pauvre. Veja lá então o que disse esse homem muito pobre. Faim, froid. Fome e frio. Fome e frio. Duas palavras. Dois pedidos em duas palavras. Fome e frio. Et le roi a répondu, pain, charbon. E o rei respondeu, pão, fome, né? E carvão. Il a répondu par deux mots. Ele respondeu por duas palavras. Et cet homme a eu le secours de la part du roi de Prusse. E esse homem, então, conseguiu o socorro da parte do rei da Prússia. Deux mots de la part de cet homme. Duas palavras, né, trouxe aquilo que ele precisava, por duas palavras. Et deux mots de la part du roi de Prusse en réponse à ces deux mots. Quer dizer, ele com duas palavras expôs sua necessidade e o rei em duas palavras respondeu à sua necessidade. Et moi je crois que quand un malheureux crie, E eu também acredito que quando a pessoa que está infeliz grita, clama, Dieu entend. Deus escuta aquela pessoa que quando está numa necessidade e clama, Deus ouve. Et il le délivre de toutes ses détresses. E quando você clama, Deus vai te livrar de todo mal. C'est le mot de Dieu, ça. Essa é a palavra de Deus. Satan a un mot lui aussi. Mas eu quero dizer que o diabo também ele tem a sua palavra. Péché, E a palavra que o diabo utiliza é o pecado. drogue, drogue, A droga também é outra palavra do diabo. alcool, Álcool também é outra palavra do dicionário do diabo. sexe, Sexo ilícito, violence, violência também faz parte. guerre, A guerra, haine. ódio. Il a donné ses ordres aux démons. Satan a donné ses ordres aux démons. Ses ordres. O diabo ele também dá as suas ordens, né? Utilizando essas palavras para influenciar o ser humano. Et le monde vit dans la souffrance et dans la misère. E aí nós sabemos como está o mundo. O mundo vive no sofrimento, vive na miséria. Comme nous l'avons vu dans la chorégraphie. Como nos foi apresentado na coreografia. Est-ce que Dieu pourrait nous donner un mot Será que Deus tem uma palavra para nos dar? qui nous délivre de tous ces maux-là? Será que existe uma palavra que Deus nos dá e pode nos livrar de todos esses males de uma vez? Le fait que Jésus réponde par un mot, O fato que Jesus responde através apenas de uma palavra, ça prouve que Jésus s'intéresse à nous. isso prova que Jesus se importa conosco. Jesus se importa com cada um de nós. Si le pasteur révérend José Santana veut me demander quelque chose, Se o pastor José Santana vem me pedir qualquer coisa, et moi je passe, e eu passo, ça veut dire que je ne m'intéresse pas à lui. isso significa que eu não me interesso por ele. Eu não me importo, né? Não dou valor, não dou importância. C'est pas vrai. Não, isso não é verdade. Si Jésus dit un mot, Se Jesus diz uma palavra, ça veut dire que déjà il est prêt à répondre à notre demande. já pré- Il est prêt à préparer à répondre. Não. Quer dizer, se Jesus ele dá uma palavra, é porque ele já preparou, por meio dessa palavra, aquilo que nós necessitamos. Ele já tem preparado o que nós precisamos. Quand le lépreux est arrivé devant Jésus, Quando o leproso chegou diante de Jesus,
Il a dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Se tu quiseres, tu podes me purificar, me limpar. Quando o leproso chegou diante de Jesus, se tu quiseres, tu podes me Et Jésus a purificar. répondu, je le veux. Jesus, a resposta é linda, né? A palavra, ó, eu quero. Il a toujours un mot pour nous. Jesus, ele tem uma palavra, ele tem todo dia uma palavra, eu quero. Aleluia! Et le centenier savait que Jésus pouvait donner un ordre. E o centurião, ele conhecendo quem era Jesus, ele tinha a profunda consciência que Jesus podia também dar uma ordem. Et il a dit à Jésus, dis un mot. Ele disse a Jesus, diga uma palavra. Et Jésus lui a dit, va. E Jesus disse o quê? Gente, parabéns. Olha o que Jesus falou, vai. Et le centenier est parti dans sa maison. E o centurião, então, partiu para sua casa. Le serviteur était guéri. O servo dele foi curado mediante uma palavra à distância. Un mot de Jésus. Uma palavra de Jesus. Est-ce qu'il y a un mot pour moi ce soir? Será que existe uma palavra de Jesus para mim nesta noite? Sur la croix, Jésus a prononcé plusieurs paroles. Agora, todos nós sabemos que quando Jesus estava na cruz, não é isso? Ele pronunciou várias palavras. Et à un moment donné, il a prononcé un mot. E tem um momento muito específico lá na cruz que Jesus pronunciou uma palavra. Dans notre langue, il est traduit en 3 mots. No nosso idioma francês, essa palavra é traduzida em três palavras, o que Jesus disse. C'est tout est accompli. Na linguagem dele tudo está cumprido. Na nossa linguagem é está consumado, né? Está consumado. Na nossa língua. Aleluia. Mais en grec, il n'y a qu'un mot. Mas no grego não existe, existe apenas uma palavra. Quer dizer, no grego, uma palavra. Telestai. Telestai. Qu'est-ce que ça veut dire? O que significa, pastores? Payer. Nada mais do que está pago. Pago. Si vous allez acheter une machine à laver le linge, Se você vai comprar uma máquina para lavar roupa, vous allez choisir la machine, você vai escolher uma máquina, et puis après, le vendeur va vous dire, allez payer à la caisse. e aí aquele que vende vai dizer, agora passa na caixa para pagar. Et puis, je vous l'amènerai dans la voiture. Depois eu vou te levar através do carro. Vous allez payer, Você vai pagar, elle va vous faire une facture, vai fazer a nota fiscal, et puis elle va me prendre un tampon, vai dar um carimbo lá, elle va le mettre sur la facture, alguma coisa sobre a fatura, payer. e vai botar lá, pago. Vous allez trouver celui qui vous a préparé l'emballage. Você vai ver a sua cama, né, que está preparada, não? Vous pouvez prendre la machine, Tá bom, tá pago, você pode pegar a sua máquina e levar que está pago, parce que c'est payé. porque já foi pago. Il faut le cacher. É preciso guardar isso, porque já foi pago. Mais si vous décidez de dire au vendeur, non, je la prends tout de suite, Mas se você decide falar para o vendedor, não, eu vou levar logo em seguida, sans qu'il y ait la preuve que vous ayez payé, sem que você tenha prova de que pagou, il ne vous la laissera pas prendre. ele não vai deixar. Jésus a dit, c'est payé. Jesus disse lá naquela cruz, está pago. Qu'est-ce qui est payé? O que é que foi pago na cruz? O que é que foi pago na cruz? Le prix de ton rachat, de ton salut. No prix do tom? Du rachat de l'homme, racheter l'homme. Bom, o que é que foi a matéria que o pastor Celso está para dar? O preço do teu resgate, do nosso resgate, né? O preço foi pago. Nous appartenions au diable. Vocês sabem que por causa da queda, do pecado, nós pertencíamos ao diabo. Olha só uma coisa terrível de falar. Nós já pertencemos ao diabo. Nous faisions le mal.
E porque pertencíamos ao diabo, a gente só fazia coisa ruim, praticávamos o mal. Et nous étions incapables de nous en délivrer. E nós éramos o quê? Na mão do diabo, incapazes de, por nós mesmos, ou por qualquer outro meio, se livrar dessa situação. Mais Jésus est mort sur la croix. Mas Jesus veio e morreu na cruz. Il est descendu là où il y avait Satan. E Jesus, vocês sabem que ele desceu lá onde estava o diabo. Et il dit, c'est payé. E Jesus declarou, depois que ele morreu na cruz, já está tudo pago. Je peux prendre les âmes, Eu vou então pegar as almas, vou retirar as almas. celles que tu veux conduire en enfer. As almas que você estava conduzindo para o inferno. J'ai payé pour qu'elles soient sauvées. Eu já paguei por eles, eu já paguei, quer dizer, eu já fiz o pagamento com o meu sangue para que eles sejam salvos. Télestai, Telestai, tout est accompli. tudo está consumado. Glória a Deus. Tu es peut-être un prisonnier. Pardon? Tu es peut-être prisonnier. Talvez você esteja preso ao pecado. Et tu ne peux pas retrouver la liberté. E você, nessa prisão espiritual, você não tem condições de se livrar, de sair dessa prisão. Et tu es dans la prison. Você então está na prisão, Tu es malheureux. você está infeliz, Tu penses à ta famille. e aí, numa situação real, né? Situação real, você pensa na sua família, Tu penses au pasteur José Santana que tu as connu. você pensa no pastor Santana que você conheceu um dia, Tu penses à tous tes amis. você pensa em todos os seus amigos, Ils sont libres. eles são livres, Mais toi, tu es prisonnier. mas você acabou indo para a cadeia, La porte de la prison s'est refermée sur toi. a porta da prisão fechou. Il faudrait que quelqu'un paye une caution. Aí é necessário que alguém então pague uma fiança. Et voilà que Jésus vient. E aí, isso aí é um quadro daquilo que Jesus fez por nós. Et il dit, payez. Está tudo pago, eu paguei, está pago. Et alors la porte de la prison s'ouvre. A porta se abre. Tu es libre. Pode sair que você está livre, eu paguei. Je suis libre. Eu estou livre. C'est un mot que nous aimons tous, la liberté. É uma palavra que todos nós amamos, ter liberdade. Liberdade. Et si tu es esclave du mal, Mas se você é escravo do pecado, escravo do mal, sache que le prix a été payé. se você está aqui hoje e está escravo de algum mal, lembre-se que o preço já foi pago para a tua libertação. Aujourd'hui, grâce au sacrifice de Jésus, Hoje, graças ao sacrifício expiatório de nosso Senhor Jesus Cristo, dans le nom de Jésus, então, no nome de Jesus, la porte de ta prison s'ouvre. a porta da prisão está aberta. Télestai, tout est accompli. Telestai, tudo está consumado. Pour que tu sois libre. Você está livre, irmão. Alléluia. Aleluia. Précieux Jésus. Précieux Jésus. Précieux Jésus. C'est un des derniers mots qu'a prononcé Jésus. Ce n'est pas le dernier, un des derniers mots. Esta palavra é uma das últimas palavras que Jesus pronunciou. Vous savez ce que signifie l'expression avoir le dernier mot? Muito bem. Você sabe o que significa a expressão ter a última palavra numa situação? Quando você diz assim, ter a última... Quem tem a última palavra? Quando vem a última palavra? Il y a une discussion, une dispute. Numa disputa, num debate, numa discussão. Chacun dit ce qu'il ressent. Cada um fala o que ele sente, o que ele pensa. Chacun dit ce qu'il croit. Cada um pode dizer o que acredita. Chacun veut avoir raison. E cada um quer ter sua razão. Et puis il y en a un qui va porter la dernière parole. Mas aí daqui a pouco chega no meio que vai dar a última palavra naquela situação de debate. Et c'est lui qui va emporter la discussion. C'est lui qui va gagner la discussion. E esse que tem a última palavra é que vai vencer a discussão, o debate. Eh bien, dans l'histoire de Satan, Na história do diabo, qui revendique les âmes à Dieu,
Il revendique à Dieu les âmes. O diabo, ele é aquele ser que reivindica para ele as almas. Reivindica as almas para ele. Il y a quelqu'un qui est venu se présenter devant Dieu. Mas aí, Il y a quelqu'un qui est venu se présenter. mas há um que então vem e se aproxima diante de Deus. C'est Jésus. Mas Jesus chega diante de Deus, se apresenta. C'est lui qui a le dernier mot. É Jesus. Jesus é aquele que chega e acaba com essa festa, né? Jesus é aquele que tem a última palavra. É Jesus que tem a última palavra. Glória a Deus. Le diable peut dire, mais ce sont des pécheurs. O diabo, de repente, ele chega e aponta e diz, mas eles são pecadores. Le diable peut dire à Dieu, mais ils m'ont obéi, ils m'ont servi. Le diable peut dire à Dieu, ils m'ont obéi, ils m'ont servi, ces hommes. Oh, o diabo, de repente, pode chegar e falar assim, mas eles me obedecem, eles já me serviram, ou me servem. Le diable peut dire tous les mensonges possibles sur les O hommes. diabo, ele pode chegar e agora falar todas as mentiras possíveis, todas as palavras mentirosas possíveis. Mais Jésus se lève Mas Jesus se levanta et il arrive vers son Père. e ele chega diante do seu Pai. C'est payé, Mas já foi pago, eu já paguei, tout est accompli. eu já cumpri tudo, está tudo consumado. C'est lui qui a le dernier mot. É Jesus quem tem a última palavra sobre as nossas almas. C'est lui qui a le dernier mot. É Jesus que tem a última palavra sobre as nossas almas. Et pendant ces jours, nous avons vu Jésus qui avait le dernier mot. Pendant ces derniers jours, on a vu Jésus avoir le dernier mot. E durante essas seju? Oui, pendant cette semaine. Ah, sim, sim. Mas, e durante essa semana é Jesus quem tem a última palavra sobre qualquer coisa da nossa vida. Certains sont venus tourmenter. Certains sont venus dans la réunion tourmenter. Certains sont venus aux réunions. Ils étaient tourmentés. Alguns vêm à reunião e vêm atormentados, vêm com algum problema, atormentados. Certains sont venus malades. Tem pessoas que vêm a uma reunião como essa e vêm trazendo uma doença, vêm trazendo algum mal no corpo físico. Certains sont venus tristes, malheureux. Quem sabe tem pessoas que vêm e vêm trazendo uma tristeza, vêm infeliz. Mais c'est Jésus qui a eu le dernier mot. Mas sabe de uma coisa? É Jesus quem se apresenta com a última palavra. Alléluia. É Jesus que se apresenta com a última palavra. Les tourmentés ont été délivrés. Ceux qui étaient tourmentés ont été délivrés. Quem está atormentado fica livre, né? Porque Jesus tem a última palavra. Les malades ont été guéris. Os doentes são curados. Ceux qui étaient dans l'anxiété Aqueles que estão dominados pela ansiedade, ont été baptisés du Saint-Esprit. quer dizer, por causa de Jesus, ele é batizado no Santo Espírito. Parce que tout est accompli. E tudo que a gente recebe se resume nisso. Ele pagou tudo. Ele conquistou tudo. Ele comprou tudo. Télestai. Telestai. C'est Jésus qui a le dernier mot. É Jesus quem tem a última palavra. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de violence. Nós vivemos em um mundo que tem muita violência. Mais celui qui aura le dernier mot, c'est Jésus. Mas aquele que tem a última palavra é Jesus. C'est Jésus qui enlèvera son Église. Que abrace. Qui enlèvera. É Jesus que vai levar a igreja. C'est Jésus qui nous fera habiter sur une autre terre. Jésus nous fera habiter dans une autre terre. Jesus nos fará habitar. Quer dizer, Jesus nos mudará desse lugar para um outro lugar que é o céu. Tudo é Jesus quem vai fazer, né? Glória a Deus. Ça, c'est la fin de toutes choses. É isso que será realmente o final de todas as coisas. Mais Jésus veut avoir le dernier mot dans ta vie. Jesus, ele quer ter a última palavra na sua vida. J'aimerais partager avec vous le témoignage d'une femme. Eu gostaria de compartilhar com vocês o testemunho de uma mulher. Elle est originaire d'Afrique. Ela é de origem africana. Elle a été invitée à une mission d'évangélisation. Ela foi convidada a ir em uma missão de evangelização. Et le Saint-Esprit a touché son cœur. E aí o Espírito Santo tocou profundamente o seu coração. Elle s'est donnée à Jésus. E aí
como consequência, ela entregou a sua vida a Jesus. Elle s'est convertie. E aí ela se converteu ao Senhor Jesus. Et quand elle est rentrée chez elle, E aí quando ela voltou para a casa dela, elle était heureuse. ela chegou na casa dela muito feliz. C'était le soir. Era a noite, fazia noite. Elle est allée voir son mari. E ela foi até o seu marido. Son mari est médecin. Seu marido, um médico. Et elle lui a dit, tu sais, il m'est arrivé quelque chose ce soir. E ela foi contar para o esposo, olha, hoje me aconteceu uma coisa excepcional. Ela teve uma experiência e foi contar para o marido. Elle lui a raconté. E ela então contou para o marido que teve um encontro com Jesus. Et cet homme est devenu triste. Este homem então ficou triste. Il s'est mis en colère. E ficou irado. Il a dit, je ne veux plus que tu reviennes à ces réunions. Eu não quero mais que você vá nessa reunião. Je te l'interdis. Je te l'interdis. Eu te proíbo. Você não vai nessa reunião. Mais elle lui a dit, c'est pas possible. Mas isso não é possível. J'ai donné ma vie à Jésus. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Il m'aime. Ele me ama. Et je l'aime. E eu amo Jesus. Je t'aime toi aussi. Eu amo você também. Et je t'aimerai encore plus. E eu te amarei mais ainda. Mais je ne peux pas abandonner Jésus. Mas eu não posso abandonar Jesus. Alors cet homme l'a regardée. Aí esse homem olhou para ela. Et il lui a dit, si tu ne veux pas abandonner ton Jésus, se você não quer abandonar o teu Jesus, moi je te mets à la porte. Je te mets à la porte. Je te chasse. Entendeu? Eu vou te expulsar de casa. Se você não quiser abandonar Jesus, eu te mando embora. Elle était triste. Ela ficou triste. Elle n'aurait jamais pensé que son mari lui fasse quelque chose de semblable. Ela não imaginava que o fato de aceitar Jesus, o seu marido lhe faria tão grande mal. Et le mari est allé chercher la clé de la chambre de sa femme. E aí o marido foi e pegou a chave do quarto dela. Il a fermé sa chambre à clé. Aí ele fechou o quarto dela. Et il lui a dit, tu auras la clé de ta chambre quand je te la donnerai. Pardon? Tu auras la clé de ta chambre pour revenir quand je te la donnerai. Você só vai ter a chave de volta quando eu te entregar. Et il lui a dit, dehors. Fora! Un mot. Uma palavra. Cette femme est partie chez sa sœur. E aí ela saiu e foi para a casa da irmã dela. Sa sœur était chrétienne. Sua irmã era também cristã. Elles ont passé la moitié de la nuit à prier. Aí elas passaram a metade da noite orando. Elle était triste. Ela estava triste. Et le lendemain matin, E na manhã seguinte, un voisin de sa sœur uma vizinha da sua irmã était allé à la pêche. tinha ido a pescar. Et il avait pris plusieurs poissons. E aí ele pescou vários peixes. Et il avait pris un gros poisson. E aí ele pegou um grande peixe. Et il dit à la sœur de cette chrétienne, E ele então fala à irmã dessa cristã: j'ai plusieurs poissons, je te donne celui-là. olha, eu tenho tantos peixes, mas esse aqui eu dou para você. La chrétienne et sa sœur commencent à ouvrir le poisson. E a crente e a sua irmã começam então a abrir o peixe Pour le préparer pour le repas. para preparar para comer o peixe. Et en ouvrant le poisson en deux, E aí eles abrem o peixe, uma parte para lá, uma parte para cá. il y avait une clé dans le poisson. E aí a chave tinha uma chave dentro do peixe. Et cette femme regarde la clé. E aí essa mulher pega aquela chave, olha a chave, Elle dit, mais c'est la clé de ma chambre. mas essa é a chave do meu quarto. Elle prend la clé, Ela pega a chave elle revient chez elle. e aí ela volta para a casa dela. Elle rentre dans la maison. Ela entra na casa Elle dela va essayer la clé à la porte de sa chambre. e ela vai ver, ela vai treinar, né? Vai testar, ela testa a chave Et la clé a ouvert la porte. e a porta dela é aberta com aquela chave que apareceu dentro do peixe. Alors il y avait son mari qui était là. Pardon? Son mari était là. Seu esposo estava lá, Il a commencé à devenir pâle. seu marido. Ouais. Aí ele mudou o semblante dele. Il a dit, c'est pas possible. O marido falou: isso não é possível. Quand tu es parti, Quando você partiu. je suis allé jeter la clé dans la rivière. E aí eu fui e joguei a chave. Eu saí para jogar a chave no rio. Je savais que tu ne pourrais plus revenir ici, que tu ne serais plus ma femme. E eu saberia que você não poderia mais voltar aqui para ser minha mulher. Mais la clé était dans le poisson. Mas a chave caiu
dentro do peixe lá, o Et peixe. cet homme est tombé à genoux. Aí quando esse homem viu essa cena, ele caiu de joelho. Il a demandé pardon à Dieu, E aí ele começou a dar glória a Deus. pardon à sa femme, Pardon? pardon à sa femme aussi. Aí ele pediu perdão à sua mulher, Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. porque Deus é quem tem a última palavra. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Olha só, ninguém como Deus para realizar obras desta maneira. Il a tout accompli Ele pagou tudo. Ele pagou tudo. pour nous sauver, Ele consumou tudo só para nos salvar. Ele pour fez nous tudo rapprocher de Dieu para nos aproximar de Deus. et pour nous assurer de son aide tous les jours de notre vie. E por causa dessa obra, Ele nos assegura que estará conosco em qualquer situação. Télestai, Telestai, Télestai, Telestai, Télestai, Telestai. tout est accompli. Tudo está Il a le consumado. dernier mot. Alléluia, Ele tem a última palavra. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Alléluia. Nous voulons te louer, Seigneur, te bénir. Nous voulons t'adorer, te glorifier. Parce que c'est toi le grand vainqueur. C'est toi qui as vaincu le diable. C'est toi qui l'as dépouillé de toute autorité. C'est toi qui as le mot de la victoire. Et tu as un mot de libération ce soir. Tu as un mot pour chacun de ceux qui ont besoin. Tu as un mot pour libérer les pécheurs. Un mot pour guérir les malades. Tu as un mot pour secourir ceux qui sont dans le besoin. Ce mot, c'est tout est accompli par Jésus notre Sauveur. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Jésus, Jésus.